Viver todo dia é vitória, é chance de escrever a sua nova história. Saber que transforma, te faz avançar, inteligência que brilha, te leva a voar. FMG, vem crescer, vem aprender. FMG, seu sucesso vai nascer. FMG, seu futuro vai brilhar. FMG, esse é o seu lugar. É prática, é vida, é viver de verdade, um sonho que vira a sua realidade. Na FMG você pode acreditar, seu talento é poder, é hora de usar. Transforma, descobre, o futuro é você. Transforma, descobre, o futuro é você. Transforma, descobre, FMG é saber. FMG, Vem crescer, vem aprender. FMG, inteligência pra vencer. FMG, Faculdade Metropolitana de Guarulhos. na FMG, cada aluno é único. Ensino artesanal, relação próxima entre estudantes e professores experientes. Pertencer, existir, inspirar. Olá, boa noite a todos. Um ótimo ano novo aí para todos. Chegamos aqui em janeiro e vamos aí começar o ano com muita saúde. Tá bom? Boa noite a todos. Aí o NovaCast Guarulhos no ar, eu e Maria Eduarda aqui na produção. Temos uma convidada muito especial para falar de saúde, já vou falar com ela. E eu vou pedir sempre para vocês que vocês deixem o like, comente e compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Tá bom, gente? É de graça. Tá, vamos aí, vamos cuidar aí da saúde. E esse ano aqui vamos fazer o que deixamos de fazer o ano passado, né? Vamos tomar vergonha e vamos fazer o que tem que ser feito. Cuidar da saúde, cuidar da saúde mental, que também é muito importante. E começando com o exercício, é muito importante, previne muitas doenças, né? E hoje eu estou com a Letícia aqui, que é personal trainer e está fazendo educação física, está cursando educação física. E ela veio hoje conversar com a gente e falar um pouquinho de saúde, de exercício, de alimentação e de tudo. Boa noite, Letícia. Boa noite, muito obrigada por me receberem. Estou bem animada de estar aqui no NovaCast. Eu que agradeço, Letícia. Letícia, começando, quantos aninhos você tem e quando você começou nessa trajetória da academia, chegou a personal e viu que é o seu foco, né, de ser uma personal, uma professora de educação física, né? Eu tenho 23 anos, faz 3 anos que eu entrei nesse mundo do fitness, mas que eu comecei a atuar profissionalmente nele faz 1 ano só. E minha história com a academia é bem maluca, porque eu sofri com obesidade e sedentarismo por boa parte da minha vida. Era criança que fugia das aulas de educação física, tentei entrar na academia umas 6 vezes e aí desistia na primeira semana. Mas na última vez, que foi a vez que eu fiquei para valer nesses 3 anos, a grande diferença para mim foi ter um profissional do meu lado. E esse profissional que olhou para mim com atenção, que criou um planejamento que era só meu, que me ensinou passo a passo de como tudo aquilo funcionava, que já conhecia outras pessoas na academia e ia me apresentando, me inserindo ali no meio para que eu me sentisse mais confortável, fez uma diferença absurda de que toda vez que eu chegava na academia, eu me sentia feliz. Porque ou eu estava aprendendo alguma coisa nova, ou eu estava superando algum limite novo, ou eu estava conhecendo uma pessoa nova. Então, eu fui pegando gosto por aquilo cada vez mais. E aí começou com essa introdução, depois começou com a mudança, foi evoluindo com a mudança no meu físico. Porque as pessoas que me viram na academia, me viram emagrecer muito, de uma pessoa que era obesa para alguém que ficou bem magrinha. E depois me viram no processo de ganhar massa muscular. Então, todo mundo me parava para falar, o que você está fazendo? Como é que você está fazendo isso? E eu ficava ali estudando sobre o que estava acontecendo no meu corpo, estudando para saber como eu podia ensinar isso para outras pessoas, adaptar isso para outras pessoas. E eu vi que eu estava apaixonada por fazer aquilo, que eu me sentia muito feliz quando as pessoas me paravam para conversar, que eu me sentia muito feliz de motivar alguém a estar ali. Até num ponto que eu vi que eu estava estudando mais sobre isso do que a minha área
da área que eu trabalhava na época, que era TI, né? Foi uma Certo. área muito boa, em que me ensinou muitas coisas, mas no final o coração falou mais alto de querer ajudar as pessoas a amarem a academia o mesmo tanto que eu amo. Perfeito. E essa mudança no seu corpo, quanto tempo foi esse processo? Olha, primeiro eu comecei só com a alimentação, depois eu adicionei o treino. O processo só com a alimentação, ele durou mais ou menos uns 9 meses, assim. 9, 10 meses para eu perder bastante peso. E aí eu complementei com mais uns 2 meses de academia para encerrar o processo de emagrecimento por completo. Foram mais de 30 quilos, acho que uns 33 quilos que eu perdi nesse tempinho aí. E aí depois que eu encerrei o processo de emagrecimento, aí eu comecei a construir massa muscular. Então, tô seguindo nessa vida até hoje. Mas o emagrecimento foi uns quase um ano aí. Quase um ano. Nesse processo de alimentação, você cortou açúcar, cortou tudo? Não, eu não cheguei a cortar tudo, não. Pra mim, por um tempo, eu caí num papo, assim, de ficar muito tempo em jejum. Eram umas dietas malucas da internet. Antes de eu entrar na área, começar a estudar a respeito, no começo eu cheguei a fazer algumas dietas um pouquinho mais malucas, de ficar muito tempo em jejum. Mas aí eu percebi que eu estava passando mal o tempo todo. Na escola mesmo, vivia quase desmaiando, capengando por aí. Então eu fui tentando coisas diferentes, introduzindo mais coisas na minha alimentação. Eu comecei a viver uma vida mais equilibrada, né? Hoje eu sigo até uma dieta um pouquinho mais regrada, mas o meu primeiro passo não foi ficar 100% regradinha. Foi só trazer mais equilíbrio, de comer coisas boas, diminuir as coisas ruins e comer mais das coisas boas. E aí, aos poucos, eu fui aprimorando cada vez mais. Tá. Então, e depois disso, aí você foi para academia, né? Aí encontrou o profissional e aí Isso. começou toda a outra fase, né? Exatamente, uma fase muito melhor. Foi uma fase que eu comecei a me sentir melhor também, porque aí eu comecei a regrar, a saber a importância da quantidade de cada coisa, do como cada nutriente afeta o corpo de uma maneira diferente. Então, não cheguei a ficar em nenhuma dieta maluca de nunca mais vou poder comer bolo, nunca mais vou poder... Não, eu tenho minhas refeições livres. Mas ali eu entendi a importância da disciplina no dia a dia, do quanto cada nutriente que foi calculado para você vai afetar sua performance não só na academia, mas no trabalho, na disposição, no dia a dia. Então, aí eu cheguei no próximo nível, quando eu tive um profissional do lado. Tá. E Letícia, esse processo, ele serve, né, quer dizer, cada um tem um organismo diferente, mas a alimentação não é questão de genética, é de disciplina, e aí você alcança o resultado, a pessoa alcança o resultado. A genética tem pouquíssima influência sobre a questão do emagrecimento. É um mito que as pessoas têm, assim... Tá. Muitas vezes porque foi passado de geração em geração, né? Minha mãe é gordinha, então eu vou ser gordinha também. Todas as minhas tias têm problema com obesidade, então eu também vou ter. Mas, na verdade, não é isso. Não é a genética que está fazendo todas essas pessoas terem problemas com peso. É o fato de que essas pessoas têm os mesmos hábitos. E elas passaram esses mesmos hábitos de geração em geração. O mesmo modo de se relacionar com a comida, o mesmo modo de cozinhar... As mesmas práticas de resolver os problemas emocionais na comida, muitas vezes. Então, às vezes, a pessoa acha que é um problema de genética, quando, na verdade, é só um hábito familiar passando de geração em geração. E nada tem a ver com o DNA dela, e sim com os hábitos. Então isso é mito. Então, genética é mito. Então, é os hábitos, então. Na questão do emagrecimento, sim. Quando a gente fala de construir massa muscular, a gente tem ali uma questão genética de que alguns indivíduos têm mais predisposição do que os outros. E na questão do emagrecimento, pode ser que uma pessoa tenha mais facilidade para perder ou um pouquinho mais de facilidade para ganhar, mas essa facilidade, essa dificuldade são muito mínimas perto do poder do hábito. Geralmente, 95% do problema da pessoa está só no hábito, e raras são as exceções onde a pessoa tem algum desvio, algum problema hormonal, que aí precisa ser tratado com o médico, alguma questão assim
Ele pode existir, mas não é a maioria dos casos. A maioria dos casos é simplesmente uma questão de hábito. E também emocional, né? A obesidade, não é? Quase todo sobrepeso é emocional. Vem de uma questão de emoções que a pessoa não consegue colocar para fora e aí desconta na comida. Às vezes a pessoa não tem muitas fontes de conforto na vida, então ela busca conforto na comida. A ansiedade está muito brava, ela vai descontar na comida. Qualquer ocasião social que ela tenha, ela só se sente parte se ela estiver comendo muita comida. O famoso Então, nada que um chocolate não resolva. exatamente. E às vezes uma ligação para sua amiga resolvia. Às vezes dar um abraço em alguém que você gosta muito resolvia. Mas não pensou nisso, foi direto pro chocolate. E não que seja um problema usar o conforto do alimento de vez em quando. Acontece, é parte da vida também. O problema é quando isso é um hábito muito constante. Porque a vida é difícil. A vida bate na gente mesmo. Então, Sim. se toda vez que a gente tiver um problema, alguma ansiedade, a gente partir para a comida como solução, é aí que mora o perigo. Entendeu? Mas a genética acaba influenciando no... Vamos por assim, falam que tem tipos de shape, né? Hoje em dia tem um nome para cada estilo, né? Mas a genética acaba influenciando. Às vezes, por exemplo, você tem bons posteriores, né? Se a galera pesquisar aí no perfil do Instagram, dá pra ver o seu físico. Então, você tem posteriores bem desenvolvidos. Isso. Eu mesma não treinando tanto, até porque eu tô na luta pra criar disciplina, eu já percebi que eu tenho mais facilidade pra quadríceps do que pra posteriores. Meu posterior é negativo e meu quadríceps eu nem treino direito e ele tá lá mais aparente. Então, isso a genética acaba puxando um pouco. Isso. Agora, a genética, ela vai ser bem individual nesse ponto. Todo mundo vai ter, na questão de criar massa muscular, né? Pontos onde a pessoa tem mais facilidade para desenvolver e pontos onde ela tem mais dificuldade para desenvolver. Mas aí, isso exige um bom tempo de um treino constante para ter certeza que aquilo realmente é o ponto forte ou fraco da pessoa. Porque, a princípio, quando a gente está falando de um iniciante que está cru, assim, precisa desenvolver tudo por igual. Muitas vezes precisa também tirar o percentual de gordura, porque o músculo está debaixo da gordura, né? Então, quando a gente não limpa aquela camada, dificilmente a gente consegue fazer uma análise correta do que vai ser o ponto forte ou fraco daquela pessoa. Às vezes você tem um posterior bem desenvolvido, mas ainda não está conseguindo ver porque ainda não limpou a região, por exemplo. Então, a gente vai conseguir analisar os pontos fortes e fracos da pessoa depois de um bom tempo de um treinamento constante e também de um percentual de gordura um pouco mais baixo. Perfeito. Letícia, já eu vou perguntar para você os passos, né? Os 3 passos que as pessoas têm que iniciar. Você está me vendo aqui, eu fiz academia por muito tempo, na minha época, né? Eu tenho 53 anos lá atrás. Eu cheguei a pesar 110 quilos. Caramba! 110 quilos. Mas era 110 quilos de puro músculo. Caramba! Porque depois um dia eu vou pegar as fotos e vou pedir para a Maria Eduarda te mostrar. Então eu cheguei, o meu peso menor que eu fiquei foi 98 quilos. Caramba! E era puro músculo. Eu fazia academia, fazia boxe, fazia capoeira. E depois do acidente que eu tive, que eu sofri acidente, que eu acabei perdendo a perna, eu caí em depressão em 6 meses, eu perdi todos esse peso. Falando Que triste. o shape, né? Uhum. É emprestado, porque se a gente para de fazer academia, a gente acaba murchando, né? Querendo ou não. Infelizmente, a musculação é um esporte ingrato. Não tem como mentir sobre isso. Quando você para de treinar por um tempo, esse processo ele não acontece do dia para a noite, diferente do que as pessoas falam de, nossa, passei uma semana, perdi tudo. Não, em uma semana, no máximo, ele deu uma murchadinha, mas só de voltar pro treino novamente, ele volta ao que ele era e tudo certo. Mas quando a pessoa passa por um tempo real, assim, longo, sem treinar, infelizmente vai perdendo. Porque, assim, o nosso corpo, ele depende da energia que ele recebe. Então, ele sempre está procurando maneiras de poupar energia. Até porque se você for olhar para o século passado, por exemplo, era até uma questão de sobrevivência, pelo método que os nossos ancestrais viviam, de andar, peregrinar por aí, lidar com baitas mudanças climáticas o tempo todo.
O único jeito de sobreviver era poupando energia. E o que o músculo faz? Ele gasta energia simplesmente por existir. Tanto é que a galera que é bem musculosa mesmo, come pra caramba. Tem que comer muito pra... muito. Tem que colocar muita coisa pra dentro pra conseguir sustentar aquilo. E a única maneira de você conseguir sustentar aquilo além da alimentação é recebendo um estímulo constante. Porque se o seu corpo parar de receber aquele estímulo, ele vai falar: opa, não tô com estímulo para isso daqui, então quer dizer que a gente não precisa ficar gastando energia com isso daqui. Vamos poupar energia para coisas que sejam realmente necessárias. E é aí que a pessoa vai perdendo massa muscular. Eu li, não sei se eu li ou se eu assisti um vídeo que explicava que é assim que se constrói força, conforme você faz esforço. Porque se você não faz o esforço para construir a força, seu corpo entende que você não precisa, né, ter força para puxar aquela quantidade de peso. A partir do momento que você começa a se esforçar, o seu corpo começa a trabalhar porque, bom, tá tendo esforço, a gente precisa fazer isso. E como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa se fortalecer. E aí, nisso que a gente vai criando força, criando músculo. E por isso que se puxa ferro na academia e pega peso. Exatamente. E isso serve tanto para o corpo quanto para a mente. Tudo do nosso corpo. Se a gente não usa, o corpo entende que a gente pode jogar fora. Até a mente, que a gente vê hoje as pessoas se dedicando cada vez menos ao estudo e ficando cada vez mais distraídas, cada vez mais dispersas, com cada vez mais dificuldade de comunicação. É por quê? Porque tá tudo muito na mão, tudo muito fácil, muito sem esforço. A mente não é usada, logo ela tá poupando cada vez mais energia. E com o corpo não é diferente. Quando a gente coloca ele para trabalhar, ele entende que ele vai precisar se fortalecer cada vez mais para cumprir com aquele propósito. E quando a gente para de usar ele para trabalhar, ele entende: não preciso gastar energia, vou ficar aqui mesmo. É assim que funciona a musculação. É, perfeito. É até porque na minha profissão, a minha empresa que eu tive por 15 anos, teria 20 agora se ela tivesse aberta, era construção civil. Então eu tinha força e resistência. Eu subia andaime, descia andaime e junto com meus funcionários. Então eu sempre tive muita força e resistência. Aí quando eu sofri acidente, perdi a perna, em 6 meses eu perdi toda a... Até porque a depressão também ajudou muito, né? E foi difícil de eu sair, mas consegui sair da depressão. Mas eu fiquei, até hoje, tem hora que eu paro e penso: poxa, meu corpo, eu queria ter pelo menos uns 90 quilos, né? Mas não consegui manter por causa dessa parada que deu aí, né? Parou, né? Parei, porque não teve jeito de continuar. Mas enfim, para ver como que é engraçado. E aí o pessoal não acredita, eu mostro as fotos, o pessoal fala: caramba, meus braços eram do tamanho da coxa da Duda. Eu imagino. Nossa, eu amava, né? Mas, enfim, agora, Letícia, em termos de treino, a disciplina, tem que ter disciplina, e como que a mulher, o homem, ao te procurar, o que você orienta, os primeiros passos aí para ela alcançar até o resultado que você teve? Olha, a consciência que a pessoa precisa tomar para conseguir um bom resultado, eu acho que a primeira você está procurando um acompanhamento, né? Para um profissional te explicar todo um lado ali que você não domina e nem precisa dominar, porque não é o seu trabalho. Você está contratando alguém para fazer isso. Tá. Então, o que você precisa ter é comunicação com esse profissional. Sempre que alguém assina um plano comigo, eu mando todo um questionário para entender a rotina dessa pessoa, as preferências dessa pessoa, o aspecto social, o aspecto físico. Enfim, é um questionário bem extenso para eu entender como vai ser o melhor planejamento possível para ela. E sempre fiquem aberto. Olha, alguma coisa não está dando certo, me avisa. Você precisa me avisar para a gente achar um jeito de ou adaptar aquilo, ou ver como você pode se adaptar àquilo. Se é uma coisa se é um desafio para você vencer, como é que eu posso te ajudar a vencer aquele desafio? E muitas pessoas, ao invés de se comunicarem com o profissional, expressarem suas dúvidas, suas dificuldades, elas simplesmente
ou guardam para si, ou ficam com vergonha de perguntar porque acham que é uma dúvida besta. Mas, na verdade, o besta é você continuar errando porque você se recusou a perguntar, né? E perder um tempo precioso no seu processo, um tempo que você podia estar evoluindo por um problema que não é tratado porque você não comunica. Então, eu acho que um primeiro passo, assim, para você entender é que é um processo. Tá. É um processo de aprendizagem e ninguém nasce sabendo. Tá. Então, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, tem que ser muito claro, muito especificado para o seu profissional para que ele possa te ajudar naquilo. Perfeito. E depois, Letícia? Eu diria que é a autorresponsabilidade de você entender que a vida vai continuar seguindo, você fazendo dieta ou não. As pessoas ao seu redor não são obrigadas a facilitar a sua dieta para você, porque é uma decisão sua. É uma melhoria que você escolheu fazer para sua vida. E quando você quer que alguma coisa mude, a primeira pessoa que tem que mudar é você, por dentro. Você tem que aceitar que as festas de aniversário vão continuar acontecendo, o happy hour na empresa vai continuar acontecendo, aquele bolinho que a sua vizinha te oferece todo dia ali, ele vai continuar chegando. Não são as pessoas que têm que parar de fazer as coisas, é você que tem que colocar ali um limite do que pode ou não pode ser feito, o que se encaixa em cada momento. Porque mesmo para quem está tentando perder gordura, existem sim momentos de refeição livre, que a gente chama, né, para você ter ali, curtir aquela refeição. Mas a questão é, vão aparecer oportunidades como essa quase todo dia. Sim. Refeição livre a gente encaixa ali 1, 2 vezes na semana, dependendo da pessoa. Vão chegar pessoas oferecendo coisas para você todo santo dia. Não cabe a elas pararem de oferecer isso para você. Cabe a você dizer, não, agora não é o momento. Deixa eu guardar para depois. Certo. Cabe a você participar daquele momento social e saber aproveitar a companhia daquelas pessoas sem necessariamente estar comendo alguma coisa. Ou comendo alguma coisa mais saudável, ou tomando uma água com gás com limão, refri zero para quem gosta de tomar, que eu mesma amo. Então, existem maneiras de contornar, mas você precisa ter responsabilidade de saber que esse trampo é seu. Não é ninguém que precisa fazer por você, ninguém que precisa parar de te oferecer, o mundo que precisa parar de seguir. É você contra você todo santo dia. Sim, é uma disciplina, né? Exatamente. É uma disciplina. E é uma disciplina que, uma vez que você alcança, você consegue aplicar para todos os outros eixos da sua vida. Porque a comida, ela é complicada. O porquê? Porque ela é muito ligada ao emocional, ela é muito ligada ao social e ela está disponível o tempo todo, a todos os segundos, todos os momentos. Mesmo que você esteja acima do peso, dificilmente alguém vai deixar de te oferecer alguma coisa por causa disso. Sim. É diferente do álcool, do tabagismo, que as pessoas que se importam com você, elas vão chegar tipo, oh, vamos parar, não tá legal, isso daí te faz mal, vamos dar uma segurada. Muitas vezes com a comida, especialmente quando a gente fala de uma família, por exemplo, que tem histórico de obesidade, as pessoas te criticam, às vezes, por comer mais saudável. Tipo, ai, você tá biruta, vai deixar de viver por causa disso? Sim, sim. Então, a comida ela é um contexto diferente. A disciplina que exige para você aprender a dizer não para os seus próprios impulsos, no impulso que não é tão errado assim, porque comida não é errado, né? É a nossa relação com ela que precisa ser equilibrada, mas ela não é uma coisa errada, não é uma droga. Sim. Que realmente te faz mal. Então, quando você alcança a disciplina com a comida, que está sempre disponível, que não é errada, que muitas vezes é oferecido o tempo todo, é um nível muito superior de disciplina que você consegue aplicar a qualquer outra área da sua vida. Uma vez que você consegue dizer não para isso, você diz não para qualquer outra coisa. Ela é uma disciplina que se expande para o trabalho, para suas relações. É difícil, mas é a mais recompensadora que tem. Sim, e eu digo, né, Letícia, a alimentação, né, desde o momento que você coma o que tem na natureza, tudo bem, né? Você começou a abrir saquinho, né, aí complicou, né? Porque se você comer jiló, não sei o que, abobrinha, não sei o que, você pode comer à vontade. Agora, se abrir um saquinho de batatinha frita, aí complica, né? E Letícia, e as pessoas pensam que chega na academia hoje e em janeiro já vai estar
shape lá, shape que você É o chama, shape. né? Tá toda lindona pra ir pra praia, colocar o Eu biquinão. já tô aqui, ó, no meu projeto Carnaval, mas Carnaval de 2027. É. E aí, e não é assim, né, Letícia, tão rápido, né? Não é assim. Mesmo quando a gente tá falando da galera que já parte pro uso de medicamentos, de esteroides, ainda não vai ser da noite pro dia. Então, quanto mais uma pessoa que tá começando sem nada, que é o ideal mesmo, né? Começar sem nada. Então, as pessoas têm uma pressa muito grande. Eu sempre falo que o celular é nossa bênção e maldição ao mesmo tempo, porque as redes sociais, elas fazem a gente ver muito do resultado já pronto. Uhum. Dificilmente elas mostram os bastidores de como a pessoa chegou até ali. O processo, né? O processo. E esquece de analisar o contexto também, né? De, às vezes, ficar se comparando com musas fitness que têm acesso a 1 milhão de tratamentos, não só medicamentos, como procedimentos estéticos, cirurgias, assim, uma infinidade ali de recursos. E a pessoa ali com só a creatina e a garrafinha, um sonho, querendo se comparar com coisas que não são reais. É, você falou agora das musas aí, né, tudo. Eu até comentei com a Maria Eduarda ontem, quando você falou que você viria. Eu não gosto, eu não acho bacana. Mas a Graciane, o que você me fala dela, daquele corpo dela? Olha, é um corpo que exige muita disciplina, com certeza, para chegar naquele E resultado. tem dedicação ali, né? Tem uso de anabolizante. Ela é aberta sobre isso também, ela não é uma das pessoas que tenta esconder, ela usa sim anabolizantes, mas é claro que isso não tira em nada a disciplina que ela tem, porque a Grazi, ela realmente treinar é a paixão dela, né? Ela até falou uma vez numa entrevista que ela precisa de um profissional, não é nem pra motivar ela, é pra fazer ela parar, que se deixar ela ela vai que vai. Em quesitos estéticos, cada um realmente vai ter a sua preferência, né? Tem gente que gosta, tem gente que não, mas nada tira o mérito de que ali realmente é muita força. Sim, As pessoas tendem também a mudar um pouco a questão do gosto estético. Eu, quando era mais nova, eu ia pra estética do... Eu penso em fazer academia há bastante tempo, né? Mas eu ia pra estética do treinar inferiores. Uhum. Bundão, colchão, a coisa mais linda. Hoje em dia eu já prefiro superior. Ter um bíceps bonito, né? Um ombrinho ali desenvolvido, as costas... Aquelas costas bonitas. Ah, fica lindo, né? uma costas desenhadas são lindas. A gente acaba mudando também, né? Um pouco Vai, o sim. gosto. Até se você pegar a própria Graciane Barbosa, quando ela começou a ficar famosa, por exemplo, você já via que era um corpo de alguém que treinava bem, de uma pessoa que se cuidava super, mas é totalmente diferente do corpo que ela tem agora, que já é um shape realmente, é muita massa muscular, é muito seco também. Então o gosto da pessoa realmente vai transitando, né, durante as fases da vida. E qual que é porque toda medicação tem contraindicação, né? Sim. E qual que é o perigo dessas medicações, desses anabolizantes, essas coisas? Existem diversos. E como a gente está falando aí de um fator biológico, além de considerar as contraindicações de cada um em específico, que cada um vai ter uma composição diferente, a gente já tem que levar em consideração de que cada ser humano é um ser humano muito diferente. Então, tem gente que vai passar mal com muito pouco, tem gente que tem uma resistência muito grande, tem gente que não pode usar de jeito nenhum, tem gente que já está abusando já faz anos e está relativamente ok. Então, alguns dos principais perigos são, a nível de saúde, são que a hipertrofia do coração, né? Porque o coração, ele é um músculo, então quando a gente está entrando com recurso ali para gerar hipertrofia nos músculos, a gente também corre o risco de uma hipertrofia no coração. A gente tem ali um risco de sobrecarga no fígado para processar todos aqueles componentes químicos. A gente tem alguns anabolizantes que são neurotóxicos, então, além dos colaterais físicos, eles também mexem um pouquinho no eixo ali de neurônios da pessoa, podem literalmente ir queimando neurônio por neurônio da pessoa. Mas aí vai depender de droga para droga, porque cada uma vai atuar ali de uma maneira diferente. E também vai depender de pessoa para pessoa. Porque o que vai mandar ali são os receptores androgênicos. A gente tem receptores androgênicos por todo o corpo. E são eles que vão ali captar aquela droga e fazer a magia, entre aspas, acontecer.
Se eu tenho muitos receptores androgênicos ali na região do meu posterior, significa que eu vou ter um posterior muito bem hipertrofiado se eu começar a usar esteroides anabolizantes. Mas se eu tenho muitos receptores androgênicos aqui na região do maxilar, significa que com pouco tempo de uso, eu já posso ficar com o rosto virilizado. E isso não tem como a gente prever. Algumas coisas a gente consegue prever através de histórico familiar, de exames médicos também. Esses colaterais que são relacionados à saúde, que são relacionados ao bem-estar da pessoa, alguns exames conseguem ajudar. Mas colaterais estéticos, a maioria vai ser um tiro no escuro. A pessoa vai ir arriscando. Que na hora que ela usar, ela vai descobrir para onde ela vai puxar ou não. Tem meninas que usam e não ficaram virilizadas no rosto. Tem meninas que com pouco tempo de uso já parecem um homem aqui. Caramba. Então, vai depender da quantidade de receptores androgênicos que ela vai ter naquela região, entendeu? Tá. Um fator que falam muito é a impotência, né? Principalmente para os homens. Não sei se para as mulheres funciona da mesma forma, mas falam muito da questão da impotência também da calvície. Que começa a cair cabelo. São 2 fatores que é bem famoso, mencionado, né? Que falam muito, que mencionam bastante. A calvície é comum, a impotência, ela precisa ser guiada por um bom profissional. Realmente, o uso do esteroide, ele precisa ser muito bem acompanhado. Porque se ele é muito bem acompanhado, na verdade, o homem fica até mais potente. Só que hoje em dia tá todo mundo prescrevendo ciclo para todo mundo, sem nenhum embasamento de estudo, nenhum mesmo. Às vezes a pessoa nem começou na academia, e aí faz uma semana que entrou e já tem alguém falando, usa tal coisa com tal coisa, assim, analisar o contexto da pessoa, assim, verificar a qualidade também de onde está recebendo o produto. Então, a impotência, ela vem muito dessa falta de um acompanhamento bom, sabe? Porque o risco, ele sempre existe. Não existe almoço grátis. Ele existe. Mas a maioria das pessoas está se ferrando porque está seguindo o conselho de qualquer um. Especialmente de internet. Especialmente de internet. Que triste. E Letícia, deixa eu te fazer outra pergunta. Como que eu falei? Fisiculturista, né? Para chegar naquele corpo todo, é só treino ou ali também tem medicação? Não, a maioria dos fisiculturistas estão com esteroides ali, uns 95%, são poucos que são realmente naturais. A gente até tem aqui no Brasil uma federação responsável por fisiculturismo natural, mas quem entra no meio também entra sabendo que não todos, mas uma boa parte usa sim. E às vezes, porque assim, a droga, do mesmo jeito que você não consegue o efeito dela, assim, apliquei hoje e amanhã eu já tô sentindo, também para ela sair do seu corpo, também não é, nossa, parei de usar hoje e amanhã eu já perdi tudo. Então, uma coisa que é muito comum, às vezes, em pessoas que vão nesses campeonatos de fisiculturismo natural, mas novamente não quero dizer todos, mas uma parte a pessoa passou o ano inteirinho usando, se preparando com o uso de esteroides anabolizantes. Aí encerra o uso com algumas semanas, às vezes um pouquinho de tempo, dependendo do tempo de vida da droga, né? Porque cada droga vai ter um tempo de vida diferente no metabolismo da pessoa. Então, ela encerra o uso só o suficiente para não passar no exame do antidoping. E segue ali com, eu sou natural. E tem gente que realmente é natural, que realmente, além da disciplina, tem uma genética muito boa, mas também tem um mar de pessoas nesse meio fitness que prega ser natural sem ser. O que é uma infelicidade muito grande, né? Porque cria expectativas irrealistas para quem não entende realmente do assunto. Sim. E aquele físico todo não é força, né? Não. O fisiculturismo, ele vai prezar bem mais pela estética, né? Tá. A força, ela é parte do processo. Uhum. Mas ali o quesito é bem mais puxado para a estética mesmo. Até porque quando o atleta entra, por exemplo, em preparação, que ele entra numa baita dieta de restrição, tá ali num déficit, o corpo entra num estresse muito grande, a grande maioria vai sentir uma perca de força absurda. Especialmente na peak week, né? Que é a semana final da finalização, que além do quanto o atleta já está cansado ali pela dieta restrita, ainda vai entrar processo de hiperidratação, desidratação, manipulação de sódio. Então,
por mais que a força seja parte, que muitos atletas de fisiculturismo sejam fortes, ela não é o principal aspecto. O treino de um fisiculturista, ele é visado para estética. O físico mesmo, né? Uhum. E Letícia, então, a pessoa que entra hoje na academia, procura a Letícia, entra na academia hoje, entra nesse processo que você falou, ela vai ter um resultado daqui a um ano? Não. Não? A gente precisa primeiro analisar o ponto de partida da pessoa e analisar qual é a meta da pessoa para ter mais ou menos uma noção do tempo que levaria. Só que existe diferença entre ter resultado e ter o corpo dos sonhos. Eu garanto, uma pessoa que começa um planejamento comigo, em 15 dias ela já vê uma diferença no corpo. Uma diferença de se olhar e ver. Se ela entrar comigo e ela realmente cumprir com o processo, em 15 dias ela vai ver a diferença. Mãe, tá vendo isso, né? Tá ouvindo isso, né, mãe? Porque eu chegava em casa, depois de treinar, quando eu tava frequente, eu falava assim, olha, mãe, tá aparecendo, ela tá aparecendo um músculo aqui. Ela, aqui tá aparecendo nada, você só tá 2 semanas treinando, não tá aparecendo nada. Ó, gravem as palavras que a Letícia falou. Tanto na perca de peso como pegar massa muscular. Sim, em 15 dias já dá pra ver diferença. Dá. Agora, existe o ver diferença e construir o corpo dos sonhos, né? O corpo que você tem como meta, esse é um processo que provavelmente vai levar um tempo extenso, é um a longo prazo. Mas quando você tem um planejamento correto e você realmente segue, é impossível você passar um mês sem ver diferença assim no seu corpo. Se você entrou num planejamento e em um mês não teve diferença, alguma coisa está errada. Alguma coisa ou não está ajustada para você, ou no fundo você está miguelando e não está querendo admitir. Entendi. E mesmo se a pessoa procura, Letícia, tudo bem e tal, eu quero treinar, só que eu sou diabético. Aí você vai preparar todo um processo para ele. Sim, um processo personalizado especificamente para essa pessoa. Porque a dieta para alguém que é diabético realmente vai ser diferente de uma pessoa que não é. A gente tem um pouquinho de restrições a mais, alguns componentes legais de aplicar ali para melhorar o quadro da pessoa. Então é diferente. Cada planejamento precisa contar ali com as individualidades da pessoa. Até o treino é diferente. Para o diabético, não. Ah, não, é normal o treino. No caso da diabetes, o treino não vai ter tanta diferença, não, mas a alimentação vai. A alimentação sim, né? Mas o treino é normal. O treino não. A diabetes não vai limitar ele em nada, não. Nessa questão de bacana. Planejamento, você inclui também suplementos? Porque tem muita gente que toma suplemento. Fala um pouquinho mais perto do microfone. E tá difícil, né? Pra gente que não entende muito. E toma isso, toma aquilo. A gente já tem 20 mil suplementos de sabores diferentes. Eu sei que creatina é o mais famoso, né? O mais comum. E o whey também. Fala um pouquinho dos suplementos e se entra também, você aconselha sobre. A indústria do wellness, que a gente fala, a indústria do bem-estar, que é todo esse lado de suplementos, realmente. Ela é a indústria mais podre de rica atualmente, porque, de fato, tem um suplemento novo surgindo todo santo dia. E a maior parte deles não tem estudo nenhum para comprovar a sua eficácia. Não tem. A maior parte simplesmente... Mas se você coloca um influencer famoso para falar a respeito, pronto, já é o suficiente para vender. Ela é a indústria mais podre de rica que a gente tem atualmente, é a indústria do wellness, e é muito baseado em farsas, infelizmente. A creatina, atualmente, ela é o suplemento que a gente mais estudou, é o que mais tem embasamento científico para falar a respeito. Ele é um suplemento bom, não vou mentir sobre isso. Se a pessoa quiser tomar ele, ótimo, tem grana para tomar, pode tomar, maravilha. Mas não é esse milagre todo que a galera acha que, nossa, eu comecei a tomar creatina, aumentei. Já tô fortão. Tô fortão. Geralmente isso é psicológico. É o famoso efeito placebo. Mas é um suplemento saudável, então se a pessoa não tem nenhuma contraindicação médica e quer comprar, ótimo. Então, dá para encaixar sim, eu consigo indicar uma dose para ela. E o whey vai depender de pessoa para pessoa. Também é um suplemento bom,
É um suplemento eficaz, mas ele não é obrigatório como todas as pessoas falam que ele é. Porque o whey nada mais é do que a proteína. É a mesma coisa que carne, frango, ovo, peixe. Então, se a pessoa consegue manter a proteína dela só na alimentação, ótimo. Não tem necessidade nenhuma pro whey. Eu mesma, eu sempre tenho um whey em casa para imprevisto. Tipo, não deu tempo de cozinhar essa semana, tenho que me virar aqui para bater a minha proteína. Tem um whey ali para me salvar, como uma fonte de praticidade. Mas eu consigo bater minha proteína só na alimentação. E ótimo, entendeu? Agora, existem casos específicos onde a gente já consegue ver mais necessidade de whey, que são 2. Um, quando a pessoa é muito obesa. Porque a gente calcula a proteína que a pessoa precisa consumir de acordo com o peso corporal dela. Então, quanto mais pesada a pessoa é, mais proteína ela vai precisar consumir. Então, quando a gente está falando de alguém pesando, por exemplo, mais de 100 quilos, para ela consumir a proteína que ela precisa só na alimentação, provavelmente vai ser difícil. Então, talvez seja interessante entrar com whey, que é uma coisa líquida, ela vai ter mais facilidade de unir isso às outras proteínas durante o dia e assim cumprir a meta que ela tem para cumprir. E outro caso é, por exemplo, quando a pessoa tem uma vida muito agitada. Por exemplo, eu não tenho tempo, uma cliente chega em mim e fala, eu não tenho tempo para parar para fazer um café da tarde, assim, comer um lanche da tarde. Eu não tenho essa pausa no meu trabalho. Ótimo, dá para levar um whey com leite ali, ou com água mesmo, para quem não gosta de tomar leite, e ali encaixar uma refeição líquida para ela. Então, ele é um ótimo suplemento, pode ser muito bem usado, mas não é tão obrigatório quanto as pessoas falam que é. Varia de caso para caso. A creatina que você falou, ela não é todo mundo que pode tomar? Existem alguns casos de contraindicação específico, quando a pessoa tem um rim muito fragilizado, isso tudo um médico vai poder falar, assim, quando uma pessoa tem uma contraindicação específica que ela não pode tomar creatina. Mas para a maior parte das pessoas é um suplemento tranquilo. O que seria a creatina? A creatina, ela vai ajudar ali na construção de força. Tem alguns aminoácidos ali, uma reação química que ela libera nos músculos a longo prazo, que vão ajudar a pessoa a ter mais força, mais resistência durante o treino. Então, por mais que ela não atue diretamente em aumentar o músculo, como ela ajuda a pessoa a construir um pouco mais de força, um pouco mais de resistência, isso melhora a performance dela no treino, e a performance dela no treino, por consequência, vai ajudar ela a ter mais massa muscular, entendeu? Mas tudo isso a longo prazo. A creatina não é um daqueles suplementos tipo pré-treino que te dá energia na hora. O consumo dela a longo prazo vai fazendo esse acúmulo de aminoácidos acontecerem. E eu vejo aí no Mercado Livre, aí, nesses lugares aí, eu tô fazendo propaganda no Mercado Livre, aqueles maca peruana, farinha de uva, essas coisas todas. Dá resultado esses daí? Maca peruana é um negócio complicado. Tem gente que usa de pré-treino até, mas na verdade ele é um afrodisíaco quase, sabe, para poder ajudar com outras questões que Sim. não são relacionadas ao Pode-se treino. dizer que se iguala a quem toma Tadala pra ir treinar. Mesma linha ali. Não, é porque eu ouvi, aí o cara vendendo lá, super bomba natural, aí era maca peruana, farinha de uva, farinha de beterraba, farinha não sei o que, junta tudo, toma 2 colherzinhas no dia e vai treinar. São algumas invencionices que às vezes complicam coisas que são simples, né? Existem pré-treinos naturais que dá para fazer sim, se a pessoa quiser, ótimo. A beterraba realmente, por exemplo, ela é energizante. A vitamina C que tem na laranja, por exemplo, também funciona ali com um pouquinho de energia. Não vai ser esse boom todo que as pessoas falam que vai ser, como se fosse um energético, assim, um composto muito forte. Mas existe muito do fator psicológico. Uma vez que uma pessoa está convencida de que aquilo vai ajudar, aquilo provavelmente vai. Eu não sei se vocês têm costume de acompanhar alguns casos de estudo, de pesquisa, especialmente nos Estados Unidos, mas quase toda nova droga que eles estão experimentando, eles têm o hábito de
aplicar em alguns pacientes essa nova droga e aplicar em alguns pacientes de teste um placebo, que é nada. Mas Uma aguinha. é uma aguinha, né? Eles dão uma pílula para a pessoa e falam, ó, isso daqui é uma medicação nova que a gente está testando. Não tem nada lá dentro, mas a pessoa acha que tem. Acho que tem. Já foi feito isso até com anabolizante, por exemplo. E a pessoa, convencida de que estava tomando um anabolizante, passou a treinar muito melhor, passou a aumentar muitas cargas. Isso tudo não era nem porque ela estava... Psicológico. Foi tudo psicológico, porque ela acreditou que ela estava ali recebendo alguma coisa para ajudar, então ela foi lá e foi que foi. Caramba. Então, muitos suplementos, eles têm uma ação mínima, mas o fator psicológico da pessoa, a pessoa está tão crente que aquilo ali é maravilhoso, que só dela acreditar, ela vai que vai, entendeu? Pra mim, o pré-treino é assim, Vi, porque o Rodrigo, por exemplo, que trabalha com a gente, ele treina, né? E ele toma pré-treino, compra que não sei o quê. E eu fui treinar acho que 2 vezes com ele, né, Vi? Foi. E nas 2 vezes, eu fui experimentar como é que era pré-treino pela primeira vez, não senti nenhuma diferença. E depois eu fui experimentar um outro sabor novo. De novo, não senti nenhuma diferença. Falei assim, gente, isso é charlatanismo, entendeu? Não funciona, porque eu não senti nada. Porque é que nem eu comentei pra Letícia que eu treinei muitos anos, eu não tomava nada disso. Eu comia fruta, ele falava, come fruta, almoça normal, e vem pra academia e vamos treinar. O pré-treino, ele também não é obrigatório, mas também está dentro da indústria que lucra muito, né, que é o wellness. Ele pode dar uma energia. Primeiro a gente tem que ver se realmente o pré-treino não estava adulterado, né? Porque sempre existe essa possibilidade. Mas qual que é o principal fator ali do pré-treino? O que mais dá energia? A cafeína. A mesma cafeína que você tem no café, enfim. Vão ter pessoas que são muito sensíveis à cafeína, que nem eu. Por exemplo, eu não posso tomar nada com cafeína depois das 4, senão eu não durmo à noite, porque eu tenho muita sensibilidade. Tem gente que já está tão acostumada com café que não vai ter sensibilidade absolutamente nenhuma. Pode tomar para dormir e tudo certo. Eu tomo para dormir. Exatamente. Eu não sou muito fã de café, mas ontem eu tomei um cafezinho depois de dormir. Então, você já sabe que você tem uma sensibilidade baixa. Você, um pré-treino, provavelmente não vai fazer tanto efeito assim. E, além disso, ainda tem que contar com o fato de que mesmo quem tem sensibilidade, se abusa dela, vai perdendo a sensibilidade com o tempo. E, de vez em quando, tá aparecendo, né? A galera, nossa, teve um ataque cardíaco na academia, porque o que a criança tava fazendo? Misturando pré-treino com energético, com não sei o quê, fazendo aquelas misturas malucas, né? Porque quer cada vez mais. Sentiu a energia do pré-treino, viciou naquela energia, só que o corpo vai acostumando, aí vai colocando cada vez mais. Então, para os meus clientes que querem usar pré-treino, a indicação que eu dou é: tenta usar no máximo nos dias que você está sentindo realmente que você está muito mal. Um dia que você fala, nossa, eu tô morto, tô cansado pra caraca, não queria nem a pau vir treinar hoje. Aí joga um gásinho ali do pré-treino, mas evita o hábito de usar todo santo dia, porque o corpo perde a sensibilidade e aí é só ladeira abaixo. Porque até ela comentou desse nosso amigo aí, ele tem, o negócio dele também, ele toma, abre energético toda hora e tal, que não sei o quê. Isso é vício, né? Isso é psicológico também, né? Já virou um hábito. Não é nem mais questão do que aquele componente está te oferecendo. É um hábito, né? Já ligou um hábito ao outro. Tô na academia, vou tomar um energético. Já fez a conexão neural ali de juntar as duas coisas. Tem muita gente também que começa, acha que essas rotinas Fala um que pouquinho as perto do pessoas microfone. vão adquirindo conforme o tempo, é obrigatório. Eu, por exemplo, quando comecei, eu falei assim, eu vou testar pra ver se tem alguma diferença. Tomei pré-treino, tomei energético, fui treinar, eu não senti diferença nenhuma. Pra mim, era a mesma coisa. Eu ia na fé e na coragem e eu falei assim, não tem diferença pra mim. Então, é mais vantajoso eu não tomar, porque querendo ou não, pré-treino, muita cafeína, pode acabar afetando a minha saúde, do que ficar tomando todo dia. Só por o hábito, só por ir, com certeza. Não é nada obrigatório. E Letícia, e quem quiser contratar você para você
fazer uma avaliação e contratar você, ver se como você trabalha, como que é o seu trabalho. O pessoal está nos assistindo aqui e de repente estava procurando uma pessoa e não achou e de repente, pô, senti confiança na Letícia, eu vou ligar para ela, eu quero falar com ela, eu vou procurar ela. Como que faz? Pode me chamar no Instagram, que é @franca.treinadora, ou se procurar lá por Letícia França também vai me achar. Eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida sobre como funciona o planejamento, como é que é o meu trabalho. Lá no meu Instagram também dá para conferir alguns antes e depois. Eu gosto muito de colocar lá justamente esses antes e depois de um mês, de 15 dias, que aí você vê que por mais que em um mês não se construa o corpo dos sonhos, a diferença consegue ser absurda se você tiver o comprometimento de ir lá e fazer o que você falou que ia fazer. Quem quiser, quem estiver pronto ali para assumir um compromisso consigo mesmo, ainda mais em janeiro, ano novo, vida nova, não é mesmo? Isso. Quem tiver compromisso consigo mesmo vai poder contar comigo em qualquer parte do caminho. Gente, o Instagram dela vai estar aí na telinha aí, ó. É só entrar em contato com ela, manda um direct, ela vai atender com o maior carinho. E se não conseguir falar, pode mandar um direct para nós aqui e a gente repassa para ela, com certeza, para ela estar atendendo vocês aí. Tá? E Letícia, independente, homem, mulher, não tem problema. Independente, eu estou aqui para ajudar a todos. E você atende online e atende presencial? Eu atendo principalmente no online, mas o presencial pode ser negociado também. Ah, tá. No online em qualquer lugar do Brasil? Eu tenho cliente até na Irlanda, na Inglaterra, no online o céu é o limite. Ah, entendi. E você faz o treino no online, além de você fazer tudo isso da alimentação, você acompanha o treino da pessoa? Acompanho, eu cobro todos os clientes. Eu tenho algumas clientes da minha consultoria que vão na academia que eu trabalho, como eu já estou lá de professora. E nesses casos, aí eu consigo observar a pessoa ali presencialmente mesmo. Mas para as clientes que estão longe de mim ou treinando em outro horário, eu sempre cobro vídeos, por favor, porque é assim que eu vou observar a execução, assim que eu vou observar o seu nível de esforço, assim eu consigo corrigir tudo que tem para corrigir e ainda falar se está leve ou não. Ah, e deixa eu fazer outra pergunta que é interessante agora. É necessário a pessoa... Bom, eu contratei a Letícia, tal, que não sei o quê. Mas, Letícia, eu não quero... eu quero seguir o processo, mas eu não quero ir para academia. Eu quero fazer exercício em casa. Há possibilidade de ter resultado? Ah, sim, com certeza. Dá para ter bons resultados em casa. É claro que eu vou ser honesta de que vai chegar um ponto onde a academia vai ser mais efetiva. Porque lá a gente tem uma disponibilidade de peso maior, né? Então, vai chegar um momento em que o treino em casa, às vezes, fica muito leve. E aí, se há necessidade para algo a mais. Mas dá sim para ter ótimos resultados treinando em casa. Foi assim que eu comecei, inclusive. Porque como com muitos maridos aí, né? Não gosta que a mulher deixa de até ir para academia, alguma coisa, por fato dos maridos, né? Meio, sei lá. E de repente ela quer fazer quer ter... se cuidar e tudo, mas sabe aquele negócio do marido enche o saco, não pode ir para academia, então há possibilidade de ela vai demorar um pouquinho mais o resultado, mas existe possibilidade de resultados em casa, sim. Dá para adaptar, dá para fazer um bem bolado ali, um cabo de vassoura, alguns amaciantes, a gente vai adaptando. Não, sim, se tiver condições, compra os pesos lá, vai comprando os pezinhos, vai fazendo, a Letícia vai indicando e você fica bonita aí pro marido. Se cuida, porque pelo menos, né, porque tem mulher também que não se cuida porque não quer, né, infelizmente. Sim. Mas é interessante. E pra gente terminar rapidinho, e você acaba se tornando uma psicóloga também dos seus mentorados, que eu posso chamar, não? Dos seus atletas, né? Meus alunos, mentorados também acho que se aplica, mas... Eu vou falar para você, 90% do trabalho é emocional. Caramba! É acompanhar aquela pessoa, explicar para ela... Porque muitas vezes, quando a pessoa está entrando nesse processo de mudança, ela nem entende todas as emoções que ela está sentindo, por que ela está sentindo aquilo, sente muita culpa ali pelas dificuldades que ela passa. Então, um profissional da saúde, eu acho que é aí que tem o diferencial entre o principal diferencial entre o bom e o ruim, é você saber olhar para aquela pessoa como um ser humano, acima de tudo. É saber que você entrou na área da saúde para tratar de outros seres humanos. Sim. E quando a gente fala da alimentação, principalmente, é muito emocional.
Se você não souber ali ser parceiro do seu cliente, entender as emoções e saber como lidar com elas, aí você perdeu um cliente e ainda corre o risco de fazer aquela pessoa pegar um trauma ali com o meio fitness, né? Tá. Então, o trabalho de você cuidar do emocional daquela pessoa é o mais importante. Perfeito. E Letícia, e só a idade ideal para a pessoa procurar, se a pessoa tem lá um adolescente, uma adolescente que é meia fofinha, tal, obesa, a idade ideal pra ela pode pegar você e falar, não, eu vou pegar a minha professora, a Letícia, a partir do quê? 16? Não. A partir dos 14 anos, já 14. consigo trabalhar com a musculação e a alimentação. Quando os pais e o ser humaninho quiserem começar, já fica disponível. Tem gente que começa desde cedo com uma alimentação mais saudável, isso é ótimo, cria bons hábitos para a vida toda. Mas para a musculação em si, eu começo a trabalhar a partir dos 14 anos. Tá. E a gente lembrando aqui que não é só para estética, lógico que a gente alcança o resultado, a pessoa alcança o resultado da estética, né, do corpo que quer, mas é muito também pela saúde, né, Letícia? Demais. E é uma preocupação que, infelizmente, as pessoas não têm tanto, que é o quanto a musculação pode literalmente salvar a sua vida. Primeiro ponto que é o fato de que a musculatura ela funciona ali como uma capa de proteção para o corpo, né? Especialmente para os ossos. Uhum. São os músculos que seguram os ossos num lugar. Então, vai chegando uma idade que se a pessoa não tem fortalecimento nessa musculatura, além de perder a massa magra, ela vai perdendo a massa dos ossos, porque não tem musculatura para segurar aquilo ali no lugar, fica cada vez mais bambo, cada vez mais fraco, cada vez mais limitado. E daí que vem dos idosos caírem e fraturarem as coisas com mais facilidade. Exatamente. A gente trata, existem 2 tipos de tratamento, né? Um é a ação preventiva, que é a pessoa desde cedo começar a treinar para não ter esse problema. Mas, infelizmente, a maioria só começa aí depois que o problema chegou. Eu digo assim, né? Cuide da saúde para não cuidar da doença depois, né? Exatamente. E outra preocupação é que o músculo, ele literalmente pode te salvar em um acidente. Por exemplo, quando você passa, Deus o livre que qualquer um venha a passar, né? Mas se por acaso alguém passa por um acidente muito grave e o corpo entra num modo extremo de precisar de muita energia para poder sobreviver. Quando a pessoa tem massa muscular, o corpo vai consumir primeiro a massa muscular. Então, se ela está forte, o músculo protegeu. Agora, se ela está fraca, se ela não tem massa muscular ali para ser consumida, de onde que o corpo vai tirar a energia? Dos órgãos vitais. Então, literalmente, ter músculos, além de proteger você de uma fratura, de uma queda quando você ficar mais velho, literalmente salva a sua vida em uma ocasião de perigo. Salva a sua vida também, se Deus o livre, a gente passa por um apocalipse zumbi, você precisa entrar numa situação de mundo extremo, é ser forte que vai te salvar ali naquela situação, né? Então, a preocupação com o emagrecimento, ela é válida e ela existe muito, mas o que eu mais falo para as pessoas hoje em dia é, por favor, se preocupem em serem fortes, em serem capazes agora e pelo resto da vida. Agora eu entendi, agora deixa eu falar para você ver, eu não tenho informação, né? Agora eu entendi porque eu sofri acidente e da onde saiu minha força. Uhum. De muita massa muscular. Caramba. Muita massa muscular. Seria provável que se você não tivesse todo aquele músculo, você não teria sobrevivido. Caramba, que interessante. Você vê que leva a gente a pensar, caramba. Tá vendo aí, gente? Bom, eu vou dar a dica aí, procure a Letícia aí, ó. Faça uma análise com ela. Não custa nada, custa, né? Não custa. Não. Tô aqui para disponibilizar todas as dúvidas aí, totalmente gratuito. Aí, gente, aí procura, faça uma análise com ela, pergunte, que ela tem um questionário lá e tudo. E eu acredito que você vai se dar bem, que ela é muito gentil, ela é muito carinhosa, o jeito que ela falando e tudo, é dedicada, ela gosta aquilo que ela faz, ela tem sucesso naquilo que ela faz, é porque ela gosta disso, né? Então, eu acho que vale a pena você procurar e fazer uma análise. O Instagram dela vai estar aí. Tá bom? É só vocês mandar um direct. Se não conseguir, ela não responder, pode mandar pra gente aqui que a gente manda direto pra ela e ela vai responder vocês. Tá bom, gente? Letícia, muito obrigado por dedicar esse tempo pra gente. Foi muito esclarecedor e eu vou deixar as portas abertas para quando
depois do carnaval, antes do carnaval, você voltar aqui para falar mais, pra gente conversar mais. Vai ser um prazer. Muito obrigada por me receberem com tanto carinho. Não, sim. E aí eu vou ver se eu consigo trazer mais outra personal, uma nutricionista, para juntar as ideias de todo mundo, para a gente bater esse papo gostoso. Maravilhoso, muito bom. Então tá bom. Letícia, obrigado, um beijo no seu coração e até a próxima. Beijão. Maria Eduarda, muito obrigado por trazer a Letícia. Isso foi indicação da Maria Eduarda, ela sempre traz aí surpresa para nós, não, Maria Eduarda? Eu só tenho indicação de gente fera, pô. Só que você tem que tomar vergonha e voltar pra academia, né? Eu tô te esperando, hein? Eu já voltei, você não tá sabendo, não? Não, eu não vejo você indo. Tá bom. Não vou nem responder. Tá bom, gente? Muito obrigado aí. Lembrando sempre, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Tá bom? Esse conteúdo é muito bacana. Passe para outra pessoa aí, pessoal aí de vocês aí. No nosso Instagram também vai ter os cortes aí desse podcast. E vai estar lá também. Comenta, indica para as pessoas. E procure a Letícia aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom, gente? Um beijo no coração e Deus abençoe a todos. E até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais.